Saudações, guerreiros e guerreiras de plantão. Fera, aqui quem está falando com você é o professor de matemática Tiago Wagner. Seja bem-vindo ao nosso canal Matemática Ímpar. Na aula de hoje, vamos falar sobre os números inteiros, dando continuidade a uma série de aulas falando sobre os conjuntos numéricos. É importante que você, antes de começar a partir deste vídeo, se não assistiu às aulas anteriores, que assista, tá ok? Pois é uma construção sequencial de ideias que vai te ajudar a entender o que eu vou falar hoje. Também é importante que você tenha lápis e papel na mão. Não se aprende matemática apenas observando, mas dê uma pausa, anote, faça sua reflexão, anote a sua dúvida e pode mandar no comentário a dúvida, para que assim possamos então te acompanhar. Tá ok? O importante aqui é democratizar o ensino e a aprendizagem da matemática. Gente, é importante que observemos também, agora falando de uma maneira muito clara para vocês, antes de ir propriamente para o assunto, entender o que é matemática. Eu gosto de pensar em matemática de duas formas, certo? A primeira forma, imagina que ela é uma caixa de ferramenta. E dentro de uma caixa de ferramenta, obviamente, você vai ter ferramentas que vão te ajudar a resolver problemas. Cada ferramenta é mais apropriada para determinados problemas do que outras. Como, por exemplo, você vai trocar o pneu de um carro, certo? Você pode usar um alicate? Pode. Se vai conseguir ou não, eis a questão. Pode até conseguir, dependendo da força que você aplicar. E dependendo do apoio que você tiver para poder segurar a porca que prende a roda ao veículo. Mas observe que não é a melhor ferramenta. Existe uma ferramenta apropriada para isso, certo? Então, matemática, muitas vezes, a gente deve pensar dessa forma. Na verdade, em matemática, nós devemos pensar dessa forma. Tá ok? Também existe um outro pensamento que é importante, que é o pensamento de você enxergar a matemática como um conjunto de programas. Você inicia um computador instalando um programa. Ao instalar aquele programa, ele vai resolver vários problemas seus, certo? Como, por exemplo, imagine que você tem o Word no seu programa, um programa de digitação de texto. Mas que esse programa de digitação de texto, ele não te permite fazer uma apresentação, como é o caso do PowerPoint. Tá ok? Então existe um outro programa que vai resolver um outro problema, um problema com a natureza nova, certo? Então pensa a matemática assim. Nós construímos os conjuntos dos números naturais, instalamos o primeiro programa no nosso computador. Esse programa, ele resolve vários problemas, como problemas operacionais, problema das operações. Como, por exemplo, ele resolve o problema de quando eu quero somar 2 mais 4, que isso dá 6. Que observe que a ordem não vai alterar em nada se eu faço 4 mais 2, que também dá 6. Esse programa também vai resolver problemas da natureza operacional da multiplicação. Eu posso fazer 2 vezes 4, que dá 8, ou posso fazer 4 vezes 2, que também dá 8. Certo? Eu posso fazer o problema da subtração? Posso. Posso fazer 4 menos 2, que dá 2. Mas existe um problema aqui, é quando eu inverto essa história. Quando eu faço 2 menos 4, isso daqui não tem resultado. Não para o programa que eu instalei, que é o programa dos números naturais. Certo? Calculadoras mais antigas, quando ia inverter essa ordem, ela não dava o resultado, ela dava erro. Ela não dava a resposta com o número negativo. E aí apresentava na tela da computadora a palavrinha erro. Certo? E observe que você tem justamente um problema de programação. A calculadora, ela não está programada para resolver esse tipo de problema. E a matemática, ela deve ser pensada dessa forma.
Às vezes a gente olha como se as coisas surgissem só para atrapalhar a nossa vida. O que eu escuto muitos alunos falando é isso. Poxa, tem coisas que vão surgindo, até o ensino fundamental 1 está ótimo, as 4 operações, com os números tudo bonitinho, arrumadinho, inteiro, redondo, tal. Depois disso começa a surgir números negativos, números com vírgula, começa a atrapalhar a minha vida, tudo isso surge somente para me atrapalhar. Mas na verdade é uma visão realmente que precisa ser desconstruída e construída novamente. Pois a matemática, ela surge a partir da ideia de que alguns problemas são de naturezas computacionais e a matemática é a única linguagem com capacidade, até hoje, até o momento, de resolver esses problemas. Outras linguagens surgiram a partir da linguagem matemática, mas o pensamento por trás dessas linguagens são pensamentos matemáticos, porque usa a lógica, usa operações, usa sistemas operacionais, certo? Então, gente, a matemática é isso. Então, neste caso, como o meu programa ele não está pronto para resolver esse problema, o que é que eu preciso? Eu preciso instalar um novo programa. Eu tenho lá os números naturais. O que é que eu faço? Eu instalo, eu melhoro a capacidade do meu computador para resolver esse problema. Eu instalo uma nova programação que seja capaz, chamando esse programa de números inteiros. Você, por exemplo, que tem o seu celular, vai instalar um aplicativo novo, porque os aplicativos que você tem não resolvem os problemas da natureza que você pretende resolver. Então você precisa instalar. Isso é matemática. Isso é uma ação matemática. A instalação de um novo programa, certo? Então, e esse programa que você está instalando, existem operações que você pode realizar nele que são próprias dele e outras não, que você vai precisar de um outro programa para resolver. Lembre-se, a ideia aqui é abstrair, é desenvolver a capacidade de pensar matematicamente. Então vamos lá. Não tendo programa ainda para resolver, criamos um novo programa e chamamos ele de números inteiros, representado pela letra Z. E aí, historicamente, diz que a letra Z vem do alemão zahlen, certo? Zahlen, que significa cobrar, contar, certo? Tranquilo? E que é derivado de números também, tranquilo? Só que em alemão. E aí nós temos isso representado pela letra Z e os números 0, o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, continuando e descendo os números negativos. Tranquilo? Olha só, no conjunto dos números naturais, eu posso apagar essa parte da reta. E aí o meu conjunto tem começo, mas não tem fim. Neste caso, dos números inteiros, o 0 não é a origem, não é o começo. Porque observe que aqui eu tenho 3 pontinhos indicando que tem mais números. 3 pontinhos indicando que tem mais números, mas não tem começo nem tem fim. Mas o 0, o que é nessa história? O 0, eu diria que é uma referência para nós. Uma referência, certo? Então, anote aí. Referência. Tranquilo? Então, o 0 é uma referência e a partir dele eu posso trabalhar bem as operações. Tranquilo, gente? A partir daí, deste problema, eu começo a estabelecer novos números. E aí, lembre-se que na primeira aula sobre números naturais, a gente disse o que era número. Você precisa entender que número é a representação abstrata de uma ideia concreta, certo? E aí, quando eu estou com os números negativos, eu estou representando de forma abstrata uma ideia que foi construída e que é usual no dia a dia do ser humano, certo? Que é a ideia principal de saldo negativo, que veio justamente e que teve origem para ser usado os números inteiros negativos. Os números inteiros são negativos, positivos e nulo. Quando nós dizemos números positivos,
inteiros positivos, nós consideramos só do 1 adiante. Quando nós dizemos números inteiros não negativos, olha só, quando eu digo não negativos, eu estou tirando todos os negativos. Significa que não fica só os positivos. Quando eu digo não negativos, então eu considero também o zero. Eu não posso dizer, se eu estou dizendo não negativos, significa que são então os positivos? Não, porque o zero nem é positivo, nem é negativo, certo? O zero, ele é um número que representa a ausência de valor, certo? A ausência de quantidade, tranquilo? Então vamos lá. Continuando, aí nós temos agora a existência, a partir de problemas como esse, certo? Operacional da própria matemática, e aí eu preciso reestruturar para começar a caminhar, senão eu fico parado. Imagine que você tem um computador, como eu falei, pense em matemática também como sendo algo computacional, que de fato é. Imagina que você tem um computador e aí você tem um problema, o teu computador não consegue fazer uma subtração como essa. Tá lá, toda vez que você digita 2 menos 4, dá erro. Pronto, o que é que você vai fazer? Vai parar? Vai parar a vida? O ser humano não parou justamente pela capacidade que ele tem de resolver problemas e tem a matemática como aliada à resolução desses problemas. E aí os caras disseram, não, peraí, vamos usar a ideia de saldo negativo. E essa ideia ela é intuitiva e ela faz sentido, ela é lógica. E aí começou-se então a trabalhar a ideia de número negativo. E aí surgiu o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Tiago, mas você não foi até o menos 10, era melhor que fosse. Gente, não precisa ficar preso, certo? O pensamento é algo livre, tá ok? Nós não estamos aqui te doutrinando, nós estamos aqui trazendo, criando, estabelecendo um processo de reflexão, da construção do teu raciocínio, certo? Do teu raciocínio. Isso aqui é importante. Se faz sentido para você, então isso realmente começa a ganhar uma dinâmica diferente no teu pensamento. Tranquilo? Então vamos lá, continuando. Vamos falar agora sobre as 4 operações com números inteiros. Mas eu espero que até o momento tenha ficado claro para você como se estabeleceu. É claro que tem muito mais coisa para falar, mas a ideia, a mensagem que eu gostaria de transmitir principal é essa, que matemática é como se fosse o estabelecimento dentro da matemática. Imagina a matemática como um computador e dentro deste computador você vai estabelecendo programas para resolver problemas, certo? E a capacidade de programar está na mente humana. Vou falar agora sobre as operações, que é um grande problema também dentro dos números inteiros, porque o que nós vemos em sala de aula é uma confusão do aluno, de uma forma geral, né? Sobre a ideia de somar, subtrair, multiplicar, dividir números inteiros. Como, por exemplo, eu escuto às vezes o aluno falar, professor, eu aprendi que na multiplicação o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E eu digo, como assim? Essa é uma frase bonita, de um efeito até de repente positivo, mas isso não é matemática. O aluno não está pensando matematicamente, não está sendo construído o pensamento matemático. Eu fiz o aluno decorar uma frase, facilitei a vida dele, mas quando ele vai para o contexto, quando ele vai para a aplicação, ele tem dificuldade de interpretar, de contextualizar, certo? De ir além do que ele está lendo. Ele tem 2 problemas. O primeiro problema é de compreensão, o segundo problema é de interpretação. Ele não compreende bem o texto e ele não tem instrumentos além do que ele tem para poder ele interpretar bem, para ele ir além do que ele está lendo, certo? Então vamos lá, vamos desmistificar um pouco essas ideias das operações. Então, vamos falar sobre agora as 4 operações, certo? Vamos enfatizar, obviamente, nas 3 primeiras, para esse momento, tá ok? Que é a adição, subtração e multiplicação. Depois
voltamos a falar sobre a divisão com números inteiros, que o objetivo aqui é que você entenda a regra, certo? Que você, na verdade, abstraia o pensamento matemático para entender o que está por trás de tudo que muitas vezes nós decoramos, como subtrai e conserva o sinal do maior, soma e conserva o sinal, certo? Tudo isso tem significado e você não precisa ficar decorando isso. Ou pode até memorizar, mas a partir do significado, essa memorização será natural. Vamos lá. Quando nós falamos em soma de números inteiros, então o que eu tenho aqui é a soma de um número positivo com um número positivo, certo? Quando eu vou somar dois números positivos, eu posso pensar na soma de números naturais, de 0 em diante, certo? Porque se eu tenho somente números positivos, então eu não preciso me preocupar com a ideia de regra, porque somar números positivos é somar números naturais, tranquilos? Então, perceba que todo número natural é um número inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural. Todo número natural, de 0 em diante, eu tenho que é natural. Mas esses números estão dentro do conjunto dos números inteiros. Mas nem todo número inteiro, porque eu tenho outros números inteiros, é um número natural, pois eles não estão aqui, estão fora. Certo? Então, eu posso pensar aqui na letra A como soma de números naturais, mas 4 mais 3 como somente 4 mais 3, que é justamente o que eu tenho, 4 mais 3. Agora, se você quer entender bem os de baixo, eu vou detalhar um pouco, porque existe uma coisa chamada na matemática interpretação geométrica. O que é isso? É você observar certos fatos a partir de uma imagem, a partir de uma figura. Você vai dar uma interpretação geométrica, certo? Ou seja, figurativa. Como, por exemplo, quando eu falo de números positivos, eu estou caminhando no sentido para a direita. Quando eu falo de números negativos, eu estou caminhando no sentido esquerda. Ou direita ou esquerda. Como aqui, o que eu tenho? Mais 4 mais 3. Lembra que eu falei que o 0 é a minha referência? Então eu começo, olha o bonequinho aqui, ele vai caminhar a partir do 0. Mas observe que ele não pode caminhar meio passo, ele não pode dar meio passo, porque não existe nenhum valor, nenhum número que represente para nós, até o momento, meio passo. Só existe um passo, e um passo só pode ser dado para a direita ou para a esquerda. Ele vai primeiro, na letra A, dar 4 passos para a direita, olha lá, ele sai do 0, 1, 2, 3, 4, ele para no 4 e ele vai dar daqui, certo? De onde ele parou, 3 passos para a direita. 1, 2, 3. Onde ele parou? No 7 ou no mais 7, certo? Vamos colocar 7 positivo, porque a gente sabe que o número sendo positivo não precisa colocar o seu sinal. Tranquilo? Essa é uma imagem muito interessante, mas também existe uma ideia que ela é muito interessante para trabalhar soma e subtração de números inteiros, que é a ideia de dívida e de pagamento de dívida. Como, por exemplo, nesse primeiro caso, na letra A, eu não estou devendo nada. Observe que os meus saldos são todos positivos. Imagina que eu tenho R$4 e estou adicionando mais 3. Significa, então, que eu estou ficando com um saldo positivo de 7. Na letra B, essa ideia é interessante, porque, olha, você tem uma dívida de R$4, que é a ideia original da existência dos números inteiros, e aí você está pagando essa dívida, mas você não tem os R$4 para pagar toda a dívida, mas você quer abater, você quer diminuir essa dívida. Você vai pagar com R$3, você só tem 3, você vai lá e paga os 3. Significa que você ainda continua devendo, só que devendo quanto? 1. A partir daí eu já posso criar uma regra? Não. É importante que você, como aluno, perceba a regularidade. Isso sempre vai acontecer? Pegue exemplos. Entenda que e aprenda a observar os padrões
a regularidade, o que é que está acontecendo, qual é o comportamento daquela realidade para que você possa tirar uma conclusão e estabelecer uma regra. Mas observe que você vai fazer isso em processo de construção, certo? Então, continuando. Se eu vou para a minha reta, e aí é importante que você abstraia a mente e não se apegue a nenhum método e não se limite. Aprenda sempre a mesma ideia por várias óticas, porque dentro das aplicações você pode precisar de uma dessas formas no olhar da aplicação, certo? Então, aqui você também pode olhar para a reta. O que foi feito? Qual foi a primeira ação realizada? Certo? O bonequinho saiu do zero, que é a referência, e aí ele caminhou primeiro para onde? Para a esquerda. Ele deu quantos passos para a esquerda? 4 passos. Então, olha, saiu do zero, 1, 2, 3, 4. Justamente o menos 4. Daqui do menos 4, que foi onde ele parou, ele vai dar 3 passos para a direita. Então, ele vai ter que voltar, ó, 1, 2, 3. Onde ele parou? No menos 1. 0. Para a esquerda primeiro. 1, 2, 3, 4. 4 passos para a esquerda, parou no menos 4. Agora vai caminhar 3 passos para a direita, que é o sentido positivo. Então vai 1, 2, 3. Onde ele parou? No menos 1. Olha aqui a resposta, menos 1. Certo? Essa reta é muito interessante para estabelecer uma imagem do movimento da operação. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui, menos 7 mais 10. O que é que está acontecendo? Ele está saindo do zero, que é a referência, caminhando 7 passos para a esquerda. Ele vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele deu 7 passos para a esquerda. E agora, de onde ele parou, ele vai dar 10 passos, só que para onde? Para a direita. E aí, o que é que ele vai fazer? Ó, ele parou onde? No menos 7. Agora 10 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onde ele parou? No 3, positivo. No 3 ou no mais 3. Certo? Agora olha a lógica da coisa pensando em dívida. Na primeira situação, se eu tenho uma dívida maior do que o dinheiro que eu tenho para pagar, significa que eu vou continuar devendo ou vou ter um saldo positivo. Se minha dívida é maior do que o que eu tenho para pagar, eu vou continuar devendo. Agora, se minha dívida é menor do que o que eu tenho para pagar, eu vou ficar com um saldo positivo. E aí é onde vem aquela história de subtrair e conservar o sinal do maior. Porque o sinal do maior representa justamente o que vai ficar para você. Saldo positivo ou saldo negativo, depende. Eu devo mais do que tenho ou tenho mais do que devo? Essa é a questão. E também isso pode ser visto aqui na reta. Como assim? Sim. Pode ser visto da seguinte forma. Se eu dou 4 passos para a esquerda e 3 passos para a direita, significa que eu vou continuar do lado esquerdo do zero ou eu vou para o lado direito do zero? Se o zero é a minha referência. Tá ok? Olha, se eu caminhei mais para a esquerda do que para a direita, significa que eu vou continuar do lado esquerdo. Então, por isso que eu continuo com um saldo com um número negativo. Certo? A mesma coisa é aqui, ó. Se eu caminhei mais para a esquerda, ou melhor, se eu caminhei mais para a direita, que eu estou dando 10 passos para a direita e somente 7 passos para a esquerda. Se eu estou caminhando mais para a esquerda, para a direita, do que para a esquerda, né? Se eu estou caminhando menos para a esquerda do que para a direita, ou seja, estou caminhando mais para a direita, significa que eu vou ficar em qual lado? Tomando zero como a minha referência. Eu vou parar do lado direito, do lado positivo, certo? Do lado positivo, certo? Então, gente, observe que vale a pena você perder um pouquinho de tempo para entender isso e não sair realizando mecanicamente as coisas. Isso é a construção conceitual das operações com números inteiros. Vamos então pegar um quarto caso, que é a letra D. Vou pegar menos 3, menos 5.
Observe que neste caso, pensando das duas formas, primeiro em questões financeiras, de saldo, eu tenho um saldo, eu tenho uma dívida de 3 e fiz uma dívida de 5. Se eu já tinha uma dívida, fui lá no mercadinho da esquina e comprei, fiz uma dívida de 3 reais. No outro dia, fiz uma dívida de 5 reais. O seu José do mercadinho, que me atendeu no balcão, que foi que ele disse? Olha, a tua dívida agora é de 8 reais. Minha dívida agora é de 8 reais. Tranquilo? Isso é pensando numa ótica do dia a dia, numa situação do cotidiano. Agora, para estabelecer uma imagem para isso, olha para a reta, olha para a reta. Você caminha para o lado esquerdo e caminha para o lado esquerdo. Significa que você vai continuar do lado esquerdo, certo? Então vai ser continuar do lado esquerdo. Aí você tem aqui, do zero, deu 3 passos para o lado esquerdo, 1, 2, 3. E de onde você está, vai dar 5 passos também para o lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5. Onde você parou? No menos 8. Observe que você não precisa de regra alguma para realizar essas operações, certo? E isso daqui, gente, você pode pegar uma quantidade de números inteiros, que a gente chama de expressão numérica, qualquer, que a ideia é a mesma. Pega aqui a letra E. Você tem menos 2, mais 3, menos 7, mais 8, menos 10, mais 2. Olha só o que você tem. Você deu passos para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita. Você poderia pensar assim, olha, eu vou primeiro contar todos os passos para a esquerda. Eu vou contar todos os passos para a esquerda. Eu dei primeiro 2 passos para a esquerda, depois 7 passos para a esquerda, tá certo? Depois 10 passos para a esquerda. Depois disso, eu dei 3 passos para a direita, 8 passos para a direita e 2 passos para a direita. Certo. O que é que você pode pensar agora? Quantos passos para a esquerda eu dei? Até aqui, eu estou dando quantos passos para a esquerda? 2, 7, 9 e 10. Eu dei 10 passos, ou 19, né? 2 com 7, 9, 9 com 10, 19. Eu dei 19 passos para a esquerda. E para a direita, eu estou dando quantos passos? Olha, eu estou dando 3 com 8, 11. 11 com 2, 13. Eu estou dando 13 passos para a direita. Aí o que é que eu vou concluir? Que eu dei, no final da história, mais passos para a esquerda do que para a direita. Então significa que eu vou cair do lado negativo da minha referência, que é o ponto de partida. Eu saí de onde? Qual é a minha referência? Certo? Então isso aqui vai ficar quanto? Quantos passos a mais eu dei para a esquerda? Eis a questão. Só é você fazer a subtração para entender, certo? É a diferença da quantidade de passos. E aí você tem quanto? 6 passos. Quer dizer que você ficou, com relação à sua referência, 6 passos para a esquerda. Certo? Você ficou a uma distância de 6 passos com relação ao zero. Tranquilo que é a minha referência. Tranquilo, gente? Então, espero que essa ideia tenha ficado clara. Não vou falar sobre a regra aqui, pois entendo que com essa ideia o seu pensamento vai agir naturalmente nas operações. Tranquilo? Vamos evoluindo ao longo do tempo e trabalhando sem perder de vista essa ideia e sem perder de vista a importância das duas ideias estabelecidas, a ideia de saldo positivo e saldo negativo e a imagem da reta construída na tua mente. Se faça exercícios simples, construa a reta, vá trabalhando isso com um único intuito, autoprogramar-se, certo? Você criar o hábito de pensar. E esse hábito ele só é criado a partir das ações que você está realizando agora. Não é com uma ação, com duas, que você já vai estabelecer um hábito na sua vida. Essa ação precisa ser realizada várias vezes. E esse é um dos grandes problemas nossos, né? Que queremos mudança, mas não queremos agir. Não queremos dar o primeiro passo todos os dias. Então, vamos agora falar sobre a
multiplicação com números inteiros.